Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, Nadédia, ouvintes, quem nos assiste também. Boa quarta-feira para todo mundo. Boa tarde, Vera. Vera, vamos falar a respeito de alguns dos resultados da pesquisa Genial Quest. Tem muita coisa interessante aqui. Quero o seu olhar a respeito desse levantamento. Me chamou a atenção, por exemplo, esse é só um dos aspectos, de como as notícias sobre os fatos acabaram sendo mais notadas, mais percebidas pela população do que muitos fatos em si. E aí eu tenho como exemplo aqui a questão da PEC da blindagem. Quando a pergunta é, você ficou sabendo da aprovação da PEC da blindagem? 54% das pessoas ouvidas disseram que não. Agora, quando a pergunta é, você ficou sabendo das manifestações contra a PEC da blindagem e também o PL da anistia? Aí a maioria disse que sim. Isso chamou a minha atenção aqui, Vera. O que chamou a sua atenção na pesquisa? Eu acho que esse dado que você trouxe, Cássia, mostra que as manifestações foram, sim, decisivas para moldar a contrariedade da sociedade em relação a esse projeto. Muita gente provavelmente nem tinha tomado pé da sua aprovação, não tinha se dado conta de tudo que ele envolvia, e quando as pessoas foram às ruas no domingo após a sua aprovação, isso ajudou a maximizar a reação contrária e levou à rejeição da matéria pelo Senado. Eu acho que esse projeto e a reação negativa a ele, assim como outras duas notícias que parecem ter sido bastante ali entendidas pela população nesse período pesquisado pela Quest, que foi a aprovação pela Câmara do projeto do Imposto de Finanças. 49% dizem que melhora de forma ali, pequena, e 41% veem uma melhora importante nas suas finanças a partir da aprovação desse projeto. Como ele só passou na Câmara, mesmo assim só semana passada, ainda não deu tempo de decantar todos os benefícios que ele vai trazer, isso é sim um potencial de melhora ainda maior para a avaliação do Lula daqui para frente. Quando você olha para os projetos, da outra ponta, os projetos que interessam ao bolsonarismo de alguma maneira, as notícias também são boas para o governo e ruins para a direita bolsonarista, porque aumentou a rejeição ao projeto de anistia. Ele já contava com a contrariedade de 41% dos entrevistados em setembro, e isso subiu para 47%. Só 35% dizem ser a favor da anistia para todos. Em relação à mudança nas penas dos condenados, tanto no 8 de janeiro quanto na trama golpista, 53% dizem que são contrários a que se reveja penas. Dizem que as penas imputadas são adequadas. Então, toda essa agenda pela qual os bolsonaristas estão botando muita carga e ameaçando obstrução e parando o país nos últimos meses, não é uma agenda que conta com a aquiescência da maioria da população brasileira. Isso também, e mesmo que indiretamente, é uma boa notícia para Lula e para o governo. Quais são os pontos de atenção para o governo trazidos pela pesquisa da Quest? Relativos também à economia, porque principalmente em relação a poder aquisitivo e inflação, ainda existe um pessimismo maior que o otimismo na população. 63% dizem que viram os preços dos alimentos subirem no último período, 73% acham que o seu poder aquisitivo reduziu nos últimos 12 meses, e 49% dizem que estão achando mais difícil encontrar um emprego. E aí, qual é o copo minimamente cheio nessas notícias da economia? Que 43% acham que a situação vai melhorar daqui para frente. Esse número é maior do que no mês passado. E nisso também, o projeto do IR pode jogar um papel, nessa sensação de melhora da economia, principalmente em relação a essa questão de poder aquisitivo. Então, o governo viu com muita euforia
esses dados, ainda que essa melhora do Lula ela venha vindo mesmo a conta-gotas, muito devagar, a verdade é que, se a gente olhar o acumulado de julho para cá, a rejeição caiu de 53 para 49 e a aprovação ao governo subiu de 43 para 48. Então, fez uma gangorrinha que, no cômputo geral, é favorável para o governo. Vera, eu estou impressionada com como esses dados coroam um momento de guinada da percepção do governo Lula, né? Até poucos meses se afundando em crise atrás de crise, de repente uma série de agendas positivas e agora isso já se refletindo dessa forma na pesquisa. O Lula é alguém que tem uma fama de ser sortudo, né? E, de alguma maneira, os últimos meses acabaram corroborando essa estrela que ele tem, de alguma maneira. Porque, se você pensar pelo que ele já passou lá atrás, 2005, 2006, ele enfrentou mensalão, aloprados, uma série de escândalos e se reelegeu um ano depois, em 2006. Agora, 2025, de novo um ano antes da eleição, ele enfrentava sua pior crise, a pior avaliação que ele já teve nos 3 mandatos. E aí uma série de acontecimentos, muitos deles não decorrentes da vontade dele ou da ação do governo, acabaram ajudando a desanuviar um pouco o ambiente. Essa história das sanções dos Estados Unidos, que deveria ser algo muito grave, muito ruim para o Brasil, acabou dando a ele a chance de fazer um discurso pró-soberania que colou de alguma maneira. Isso se juntou a um discurso que ele já vinha ensaiando, da ideia de que o governo atua para os pobres, enquanto o Congresso caía muito no lobby dos ricos. Então, essas duas coisas fizeram com que o governo saísse dessa fase aí de acúmulo de crises a que você se referiu, Nadédia, para conseguir construir uma narrativa virtuosa e agora sim, uma coisa que é dependente, decorrente da ação do governo, que é esse projeto do imposto de renda, esse sim, desde sempre uma plataforma do Lula, sendo aprovada, vem de roldão nessa mesma fase. E a coisa do aceno do Trump, que era algo com que ninguém contava, que veio totalmente do nada, lá na ONU, é uma cereja do bolo, ajuda a dar essa percepção de que o governo está respirando, está saindo das cordas e que a ideia da defesa da soberania prevaleceu e que o Trump passou a respeitar o Brasil a despeito do que os bolsonaristas queriam. Então, o contraste entre uma má fase dos bolsonaristas com a condenação do Bolsonaro e todos esses fatos e uma boa sorte do Lula acabou fazendo com que ele respirasse e tivesse essa melhora de avaliação na pesquisa Quest. Vera Magalhães, muito obrigada pela análise. A gente te ouve mais tarde no ponto final. Até lá. Até lá, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau.